Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje eu resolvi perder uns inscritos, então eu vou responder um argumento sobre o sedevacantismo, tá bom? Então assim, eu já tenho pouco inscrito, agora eu vou perder. Eu acho que no fim das contas, eu acho que eu não me importo tanto assim com esse canal, né? Mas enfim, vamos perder uns inscritos aí, a gente vai falar hoje sobre sedevacantismo. Eu vou te mostrar um argumento, que ele é um argumento bastante usado por sedevacantista e eu gostaria aqui de responder o argumento, né? Então vamos lá. Vamos começar com, assim, no episódio de hoje a gente vai falar sobre lógica, tá? Então eu não sei se tu vai só conseguir entender me ouvindo, mas aí se tu não entender, dá um alt tab aí e volta pro vídeo, tá? Então, a gente hoje é um vídeo talvez um pouco mais técnico, né? Eu sei que alguns ouvintes têm dificuldade, ouvinte jovem dinâmico com a cabeça acelerada, o cara não quer um vídeo mais técnico, mas hoje a gente vai um pouquinho mais técnico, tá? Vou começar te mostrando o argumento sedevacantista, que é o seguinte: um papa não pode errar no que se refere a questões envolvendo o trabalho de um papa, trabalho de papa. Ele é infalível, pois é diretamente assessorado por Deus, tá? Essa é a primeira parte do argumento. É aquele argumento de que já te dando spoiler, né? É o argumento do como é que o papa é papa se o papa erra, né? Tu já deve ter ouvido alguns canais falando pra ti sobre isso, né? Mas o argumento ele começa desse jeito, né? E ele diz que, olha, o papa ele não pode errar nas questões envolvendo o trabalho de papa, que é o ex cátedra, né, que chama. Agora, da onde é que vem essa primeira proposição, né? Ela vem desta encíclica aqui, tá? Que é um documento do Concílio Vaticano I, documento de 1870, que é a Pastor Eternus, tá? Capítulo 4. Se você quiser ver a fonte lá original, você pode ver. Infelizmente, lá no site do Vaticano, a Pastor Eternus só tem disponibilidade em italiano e latim, né? Então eu passei o texto numa tradução, tá? Então essa tradução aqui que a gente vai comentar aqui, ela não é uma tradução muito confiável porque foi eu que fiz, tá? Eu não sou bom em latim também não sou bom em italiano. Consigo entender umas palavras, pegar o sentido geral ali, mas traduzir bem traduzido não, tá? Então isso aqui é uma tradução da Pastor Eternus para o português, tá? A leitura não é tão fácil porque ela segue aquela visão meio acadêmica de botar um monte de aposto, sabe? Tu começa uma frase, depois põe vírgula, daí não sei o que lá, não sei o que lá, vírgula, não sei o que lá, não sei o que lá, vírgula, daí lá depois você retoma a frase, tá? Isso é um modo de escrita acadêmico, né? O pessoal da academia adora fazer isso. Eu acho que isso aí quebra a ordem natural de leitura, né? Porque vai... Acho não é que eu acho que quebra a ordem de leitura, na verdade quebra a ordem de leitura, tá? Um texto, ele possui uma ordem, que é um negócio de sintaxe, né? Que você tem o sujeito, o verbo, o complemento verbal, blá, 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 entendeu? Mas o pessoal adora porque quando eles põem esses montes de apostos e tal dentro, informações extras, deixa o texto mais completo, tá? Então, basicamente, nesse texto aí que eu vou comentar contigo, vai estar dizendo exatamente isso que eu disse. Olha, o Papa ele não erra em questões de acordo quando ele estiver exercendo o papel de Papa. Diz o seguinte, né? O Romano Pontífice, né, quando fala ex cátedra, daí agora, isto é, ele vai fazer uma explicação sobre o que é ex cátedra. Isto é, quando no exercício de sua função de pastor e doutor de todos os cristãos, daí ele vai fazer um complemento, vírgula, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, vírgula, tá? Define uma doutrina sobre fé ou moral que deve ser sustentada por toda a igreja, vírgula, goza, vírgula, pela assistência divina, que lhe foi prometida no bem-aventurado Pedro, daquela infalibilidade com que o divino Redentor quis dotar sua igreja, ao definir doutrina sobre fé ou moral, ponto e vírgula. Por isso, tais definições do Romano Pontífice são irreformáveis por si mesmas, e não pelo consentimento da igreja, tá? Então, que nem eu falei, ele é um parágrafo bastante... com bastante informações adicionadas ali, isso faz parte da escrita acadêmica. O pessoal aí que são os doutores da igreja, né? Eles escrevem desse modo, tá? Mas o resumo da história, lá no capítulo 4 do Pastor Eterno,
é que quando o Papa está definindo alguma coisa sobre a igreja, ou seja, quando ele está fazendo um trabalho de Papa, ele não erra, tá? E quando se diz que o Papa não erra, é com relação ao trabalho dele, tá? Não é que o Papa vai fazer um bilhete de loteria e vai acertar sempre os números. Não, não é assim que funciona, tá? É com relação a questões envolvendo a fé, tá bom? Então, tá aí a fonte, né, a origem desse argumento, tá? Concílio Vaticano I, 1870, né, na Pastor Eterno, capítulo 4, se você tiver um latim bom, você pode ler em original em latim, né? Bom, então assim, ó, em um primeiro momento, né, quando a gente está falando sobre a Pastor Eterno, né, tá sendo dito que o Papa não pode errar, tá? Em questões envolvendo a fé. Agora, o que o sedevacantista afirma? O sedevacantista afirma que o Papa está errando por uma série de questões. Ele vai fazer umas argumentações, né? E, portanto, o Papa, né, Francisco ou qualquer outro que errar não pode ser Papa, né? Esse basicamente era o argumento de por que o Francisco não era Papa, né? Um dos argumentos, né? Não é só eles têm outros argumentos, mas esse era um argumento que você escuta aí na internet bastante, né? Ah, como é que o Papa Francisco era Papa se ele está errando e no Concílio Vaticano I foi definido que o Papa não erra? Esse é o resumo do argumento. A gente vai falar um pouco de lógica aqui. Eu tenho que fazer vou dar uma desacelerada aqui na minha fala, tá? Mas basicamente é o seguinte, né? Vamos começar te explicando o que é um argumento, né? De um ponto de vista lógico-analítico, né? Um argumento, ele é quando você pega duas proposições e deduz, através do uso da lógica, uma terceira proposição, tá? Proposição, ela é uma frase declarativa, tá? Que declara algo sobre algo. Né? É uma frase que declara algo sobre algo. Né? Então, quando você fala, por exemplo, nenhum Papa erra, isso aqui está fazendo uma declaração de algo sobre algo. Tá? Quando você fala Francisco está errando, isso é uma declaração de algo sobre algo. Quando você diz Francisco não é Papa, isso é uma declaração de algo sobre algo. Tá? Então, são proposições, né? Isso é o termo técnico da linguagem da lógica, lá definido por Aristóteles, né? Então, por exemplo, assim, uma ordem não é uma proposição. Tu falar assim, compre, venda, calado, isso não é uma proposição, tá? A proposição, ela tem que declarar algo de algo, né? Uma pergunta, né? Que oração não é uma proposição, é uma pergunta. Pergunta não é proposição, tá? E um argumento, ele precisa de duas proposições, tá? Eu acho que pelo menos duas proposições tu precisa para fazer um argumento. E você deduz uma terceira proposição a partir das duas anteriores, tá? Ainda falando um pouco sobre Aristóteles, né? A gente tem a questão assim da primeira premissa. Vamos pegar a primeira premissa aqui, ó. Nenhum Papa erra. Eu botei entre parênteses em questões ex cátedra. Aquilo que eu te falei lá da Pastor Eternos, tá? Isto aqui, tá? Na linguagem aristotélica, ele é um universal negativo. Sabe o quadrado lógico lá de Aristóteles? Dê uma olhada lá no Organon se tu quiser mais detalhes. Isso aqui é um universal negativo, né? Nenhum Papa erra, tá? Começa com nenhum, tá? Se fosse um universal positivo, seria todo Papa, entendeu? Todo Papa não erra, por exemplo. Talvez o mesmo modo de escrever a mesma coisa, tá? Tu tá acompanhando o que eu tô falando, meu? Eu acho que eu vou perder os ouvintes, cara. Os ouvintes não vão tancar isso aqui, meu. Ah, meu Deus. Cara, desculpa, ouvinte. Mas vamos lá, cara, não adianta. Então isso aqui é um universal negativo, tá? Nenhum Papa erra. Isso aqui é a segunda premissa, Francisco está errando, né? É um particular positivo, né? Então está afirmando algo sobre um particular. Francisco está errando. Então a primeira frase é um universal negativo, a segunda frase é um particular positivo, né? Se fosse um particular negativo, você teria que botar o não na frente, né? Francisco não está errando, né? Mas como não há um não, então isso aqui se assume como um positivo, né? Francisco está errando, é um particular positivo. Agora, dentro da lógica do Aristóteles lá, né? Tem uma coisa bastante interessante, que é uma coisa chamada termo médio, né? O termo médio, ele é uma palavra ou uma expressão, né, que une as duas frases para gerar a terceira.
Então a gente tem aqui o termo médio, no caso dessa argumentação que a gente tem, é a palavra errar. Tá? É o errar, né? Perceba que o termo médio aparece na primeira e na segunda premissa, né? Ele está escrito de um modo diferente aqui, ó, está errando, né? Mas você poderia reescrever o argumento para Francisco erra. Se tu quiser repetir exatamente a mesma palavra, tá? Eu botei aqui só porque eu acho que ficou melhor, mas é a mesma coisa, tá? É o mesmo. Isso aqui é um termo médio. Tá? O errar, ele é o verbo errar, né? Aqui ele é o termo médio, tá? Só que ele está escrito de um modo diferente, mas é o termo médio, tá? Através da união promovida pelo termo médio, você consegue você consegue gerar uma terceira proposição, tá? Que vai ser a proposição que Francisco não é papa, né? Então você vê, nenhum papa erra. Ora, Francisco erra, logo Francisco não é papa, tá? Então você gerou uma terceira premissa a partir de duas premissas anteriores que estão ligadas por um termo médio, né? Você tem uma universal negativa e uma particular positiva. Tem todo o quadrado lógico lá do Aristóteles, que na verdade não foi inventado pelo Aristóteles. O quadrado lógico foi, se eu não me engano, foi um estudo da filosofia medieval sobre a filosofia do Aristóteles, né? Foi uma invenção medieval, o desenho daquilo que o Aristóteles estava fazendo, que acabou sendo conhecido como quadrado lógico. Basicamente é isso, né? Aqui você pode, claro, tu poderia mostrar isso através daquela coisa dos diagramas de Venn, sabe que aqueles círculos assim? Daí tu tem o círculo de quem erra, quem não erra. Daí o papa, o particular papa estaria dentro do círculo de quem não erra, tá? Você pode mostrar esse argumento dentro de um diagrama de Venn também, sem problema nenhum. Mas, logicamente, isto é o argumento. Então, um universal negativo, um particular positivo, daí você conclui com um particular negativo. Tá? Quadrado lógico, tal, aquela coisa de sempre, que todo mundo aí que estuda lógica já sabe, né? Você poderia também apresentar o mesmo argumento usando um modus tollens. Não sei se tu sabe o que é um modus tollens, né? O modus tollens, ele é o raciocínio sem então, né? Então, o mesmo argumento que eu falei ali para ti atrás podia ser escrito assim, ó. Se alguém é papa, então não erra, né? Pensa que isso aqui é o se, então. Se alguém é papa, então este alguém não erra, né? Francisco está errando, logo, Francisco não é papa, né? Você poderia escrever o mesmo argumento dentro dessa forma aqui, ó. P, CP, então, não E, né? Essa seta aqui, na linguagem da lógica, significa C, né? C. CP, então, não E. Esse aqui é o símbolo da negação, tá? Às vezes o símbolo da negação aparece como um tiozinho, né? Um não E, um tio E, né? Mas o pessoal usa também esse símbolo, né? Então, essa aqui é a formulação lógica esse é o modus tollens do argumento ali sedevacantista, né? Então, se Francisco é papa, então não erra, né? Francisco erra ao erro, né? Logo não é papa, tá bom? Isso aqui é transformado numa linguagem mais lógica, assim, né? Sem usar muito palavras e usando letras, né? Raciocínio sem então, famoso modus tollens, né? Você tá entendendo o que eu tô falando, cara? Tá entendendo? Eu tô, tipo, já tá me dando uma vontade de cancelar a gravação, cara, porque eu tô vendo que o ouvinte não vai, o ouvinte não vai. Ah, mas agora vamos seguir, meu. Tenho certeza que pelo menos um ou outro cara vai vencer a dificuldade. Ademais, né, você também conseguiria colocar isso aqui em lógica de primeira ordem, né? Esse argumento, só voltando aqui, ó. Esse argumento que eu te mostrei lá do quadrado lógico aristotélico, ele é um argumento que chama de argumento de lógica de ordem zero, né? Mas você pode colocar na lógica de primeira ordem, né? E este mesmo argumento seria transcrito deste modo, né? Esse símbolo aqui, que é um A virado, tá? Significa para todo, né? Daí para todo X, que é papa, então X não erra,
tá? Seria mais ou menos assim que você lê. Para todo x que é papa, então o x não erra, né? Francisco erra, logo Francisco, né? Conclusão, Francisco não é papa, tá? Então você pode escrever esse argumento tanto com a ordem zero, né? Usando lá o quadrado lógico do Aristóteles, você pode mandar um modus tollens também, usar o raciocínio C então lá no modus tollens, ou você pode pegar e usar um argumento de lógica de primeira ordem, tá? Espero que tenha ficado claro o argumento sedevacantista aqui no... E é um argumento bastante interessante, né? Tu começa a pensar assim, tu vê que esse é um argumento logicamente válido, né? Se tu para pra ver assim, né? O que é um argumento, o que seria um argumento logicamente válido, né? Um argumento logicamente válido é um argumento que você conclui corretamente algo a partir das premissas, né? Então, assim, é logicamente verdadeiro isso aqui, ó. Tá? Para todo x que é papa, x não erra. Se o Francisco errou, logo o Francisco não é papa. Tá? Isso aqui não... O movimento lógico de raciocínio que você vai ter, tá, vai gerar uma conclusão. O raciocínio está válido, tá? Isso é um raciocínio logicamente válido, né? Entretanto, né, a lógica é só a base do trabalho do filósofo, né? O filósofo, a lógica é a base, né? Mas a filosofia não é só lógica, né? Então, esse argumento ele pode estar correto de um ponto de vista lógico, mas ele, na minha opinião, ele não está correto de um ponto de vista epistemológico, né? Logicamente ele está correto, né? Mas epistemologicamente ele não está correto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Tá. Pela parte lógica, né, o argumento não está errado, isso que eu já falei, né? O argumento está logicamente correto. Se o Papa não erra e Francisco erra, então Francisco não pode ser Papa, tá? Então esse é um argumento correto em termos lógicos, né? Entretanto, existe um problema envolvendo veritadores, tá? Que aqui a gente vai entrar numa parte epistemológica do negócio, que é o seguinte: o que é um veritador? Veritador, né, é uma expressão na metafísica analítica, né, que de inglês vem de truth maker, né, que ele é aquilo que torna uma expressão verdadeira, né. É parecido com a noção de verdade aristotélico-tomista da verdade como uma ligação do intelecto com a coisa, tá? Um veritador, tentando trocar em miúdos, como é que eu vou te explicar do modo assim? Um veritador é aquilo que faz uma frase ser verdadeira, tá? Em resumo é isso, tá? Não é... E claro, não é bem a ligação do intelecto com a coisa, mas é mais ou menos isso, tá? Um veritador é aquilo que torna uma frase verdadeira, tá? Então, quando você diz, vou dar um exemplo, quando você diz que o céu é azul, o veritador, o que é o veritador? É você comprovar que o céu é azul. Você olhar o céu, ver que o céu é azul, então você diz, esta frase é verdadeira, né? O que garante a verdade da frase o céu é azul está no fato de que o céu é azul, tá? Então, o truth maker aqui do negócio, ele é o céu azul, tá? Tem toda uma discussão aí da filosofia analítica do existir como ser uma variável da função de x e tal, uns negócios que, né, que todo... isso aí não interessa agora pra gente nesse momento, né? Em última análise, a gente está tentando pensar o que faz uma frase ser verdadeira, né? E é o veritador. Bom, vamos dar uma analisada com relação à primeira premissa do argumento, né? O que garante a verdade das premissas, né? A primeira premissa, né, nenhum Papa erra, né, ela é garantida pelo dogma católico do Concílio Vaticano I. Né? Então, o veritador da primeira premissa é o dogma. Tá bom? Então, o que garante a frase nenhum Papa erra? O dogma. O que faz com que isso seja verdadeiro? O dogma da Igreja Católica. Se você é católico, você acredita nisso, então isso é verdade. Tá? Talvez não seja um bom veritador se você é um ateu, mas aqui, se você acredita em Deus, o que garante a verdade da infalibilidade papal do pastor eterno é o dogma de fé. Tá? Então, a primeira premissa, né, nenhum Papa erra, ela é uma premissa que só pode ser verdadeira. Ela é verdadeira, tá? Porque o dogma garante que ela seja verdadeira. Então, a primeira premissa ela não está em questionamento aqui, né? Mas e a segunda premissa, né? A segunda premissa é Francisco erra, né?
eu pergunto assim, cadê o veritador, né? O que garante o veritador dessa frase? Como você pode afirmar que Francisco erra é uma frase verdadeira? Aí a gente tem um problema epistemológico, né? Porque na primeira proposição, né, que nenhum papa erra, ok, você consegue encontrar a verdade através do dogma. Agora, quando você diz que o Francisco erra, é muito complicado você tomar essa afirmação como uma verdade, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Geralmente, os sedevacantistas afirmam que a frase Francisco erra é verdadeira através de uma hermenêutica que envolve a comparação dos atos de Francisco com aquilo que a igreja disse no passado. Então, por exemplo, quando eles dizem que o Papa Francisco estava errando, ou agora esse Papa Novo que vai errar, não sei o quê, quando eles tentam usar isso, eles tentam, geralmente, tá, o argumento que é apresentado pelo sedevacantista é um argumento assim de que, olha, no passado a Igreja Católica fazia outras coisas, viu? A tradição católica fazia outras coisas, agora o Francisco está fazendo o contrário do que diz a tradição católica, logo o Francisco está errado, né? Aí a gente entra na burrice do sedevacantista, né? Que é um negócio... Eu não quero falar do... Tem um historiador aí, né, na internet, meu grande amigo Marcelo Andrade, né? Que ele faz uns argumentos assim, né? Nesse nível assim, né? A Igreja Católica tinha uma certa prática há tantos anos atrás. Agora mudou de prática, hein? Hein? Tá aí daí. Daí, cara. Porra. No fim das contas, tá? Quem faz esse tipo de argumentação tá caindo num erro, tá? Que é o erro do tradicionalismo, tá? Que o principal erro que tu pode atribuir ao tradicionalismo é a crença de que algo é bom só porque algo é antigo, que algo é correto só porque algo é antigo, né? Que algo está certo porque segue a tradição, tá? Então, um exemplo que se dá é com relação à missa tridentina, né? O pessoal fala mal da missa nova, não gosta da missa nova e diz que a missa tridentina está correta. Por quê? Porque a missa tridentina é a mais antiga, tá? Então basicamente tu tá dando um salto lógico e afirmando que a verdade está na tradição. Quanto mais antigo é, mais verdadeira a coisa é, né? E quem pensa desse modo, eu acho que deveria abandonar a Igreja Católica e se voltar talvez a um hinduísmo, alguma religião egípcia, ao judaísmo, por exemplo, que é uma religião mais antiga, né? Entenda o seguinte, não é porque algo é antigo que esse algo vai ser verdadeiro, tá? Então não é porque a missa tridentina é anterior à missa nova que logo a missa nova está errada, tá? Não é assim que funciona, tá? Porque assim, quem manda na igreja é Deus, tá? E se Deus quis mudar a missa, tá? E interviu para que a missa seja mudado, logo, o correto é a missa nova e não a missa tridentina, tá? E você não sabe se Deus interviu ou não. Então você não deve supor que, eu vou seguir a missa tridentina porque a missa tridentina é mais antiga. Não, não é só porque uma coisa é mais antiga que essa coisa é verdadeira, tá? Não é porque a missa tridentina é mais antiga que a missa nova que a missa nova é falsa. Tá entendendo o ponto, tá? Esse é o principal erro de posições tradicionalistas, inclusive não só católico, o tradicionalismo católico, mas se for pegar todo o tradicionalismo anterior ao catolicismo, né, aquela coisa de que não, a nossa religião ela é a melhor porque ela é a mais antiga, mais próxima daquela coisa que se chama de tradição original, né? Então, e isso é falso, né? Então, Deus pode ter feito a missa tridentina naquele momento, mas depois ele pode ter chegado e mudado a missa, né? E daí o tradicionalista, nesse caso, ele vai estar indo contra Deus. Porque se Deus mudou e fez a missa nova, o tradicionalista vai ser contrário à missa nova, logo o tradicionalista vai ser contrário a Deus, tá entendendo? Então você não tem como garantir que algo é correto só porque algo é tradicionalmente mais antigo, tá bom? Não sei se tu me entendeu a minha argumentação, né? Mas deixa eu ver o que eu escrevi aqui que eu não me lembro, né? Vamos de novo. Os sedvacantistas afirmam que a frase Francisco erra é verdadeira através de uma hermenêutica, uma interpretação, tá? Só uma outra palavra para interpretação. Que envolve a comparação dos atos do Francisco com aquilo que a igreja disse no passado, tá? Entretanto, o parâmetro para o que é certo e errado não é a igreja, e sim Deus, né? Que é aquilo que eu falei da missa tridentina. Se Deus mudou a missa, né? A igreja tem que
seguir de acordo com Deus, né? Entendeu? Não, o ponto, em última análise, quem manda é Deus, não é a igreja, né? Então não é porque algo é mais antigo, porque um rito é mais antigo que esse rito seja necessariamente verdadeiro, tá? Como você sabe que Francisco não fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse? Essa aqui é uma discussão bastante interessante. É uma discussão que remete um pouco à minha tese do doutorado sobre predestinação, né? Que é aquela questão de Judas, né? Quer dizer, Deus, Pai, sabia, porque ele sabe tudo, que Judas ia trair o filho dele, né? Que é Jesus Cristo, né? E se Deus não interviu e deixou que acontecesse o que aconteceu, logo a traição de Judas a Deus não é algo errado, mas sim algo correto. É algo errado, talvez na tua percepção mundana, mas dentro do plano de Deus sobre o que seria a vinda de Jesus Cristo, aquilo ali precisava acontecer exatamente do modo que aconteceu. Tá? Então a gente olha para alguma coisa e diz, esse negócio é errado, o Judas traiu, isso aí foi errado, mas provavelmente a vida de Cristo e a Igreja Católica não teria a crucificação de Cristo se não fosse o Judas, entre aspas, errar. Né? Então o Judas errou, entre aspas. Né? Ele errou para você que julga, a partir de uma perspectiva terrena, mas talvez na perspectiva do Pai, de Deus, não de Jesus Cristo, aquilo precisava acontecer do modo que acontece. Tá? E isso são os mistérios da providência, né? Que é aquela coisa de você... Às vezes, para cumprir a profecia, você precisa ir contra a profecia, né? Como é o caso da questão do Édipo, né? Então, naquela história do Édipo Rei, não vou me entrar nisso agora. Mas o ponto é que, como é que tu sabe que o Francisco estava errando? Entendeu? Você julga o Francisco, baseado em que você acha que o Francisco erra? Ah, porque ele está fazendo coisa que na tradição diz que não era para fazer, ou que não está de acordo com a tradição. Sim, mas daí a gente volta no negócio do tradicionalismo, né? Só porque algo é antigo quer dizer que esse algo é correto? Como é que tu sabe que Deus não pediu pro Francisco fazer as coisas que ele fez? Como é que tu sabe que não está no plano de Deus o erro, entre aspas, de Francisco? Os múltiplos erros, entre aspas, de Francisco, né? Então, no fim das contas, quem diz que Francisco está errando tá tentando fazer um julgamento sobre Deus, sobre o certo e o errado de um ponto de vista sobrenatural, né? Então você está clamando, e aí a gente entra talvez que você dizer que o Francisco errou seja talvez uma expressão do subjetivismo pós-moderno, né? De você poder julgar qualquer coisa, inclusive a igreja. Então, tudo está subordinado a teu julgamento, inclusive a igreja, inclusive não só a igreja, inclusive a Deus que criou a igreja, né? Então, se Francisco fez algo que você não gostou, o Francisco e a igreja e Deus estão errados. Não você está certo. Porque você acha que lá que o tradicionalismo vale e que você quer a missa tridentina, se faz a missa nova, você não gosta. Tá entendendo? O ponto que eu tô querendo te mostrar... que eu escrevi aqui, ó. Deus sabia que Judas ia traí-lo, né? Trair no caso o filho, né? Não ele, né? Mas ainda assim permitiu a traição. Deus não cria o mal, mas permite o mal por motivos que ele sabe. Então, ele tem talvez ele tenha permitido que o Francisco fez tudo o que ele fez. Talvez até Francisco não fosse um padre, um papa. Talvez Deus tenha chegado e falado com ele, ó, você não é um papa, mas eu quero que você faça tal e tal e tal e tal coisa, porque tá de acordo com o meu plano. E ele foi lá e fez, né? Talvez até por isso ele não quis ser enterrado junto com os outros papas, não sei, né? Mas isso aí são mistérios, né? Mas assim, o Deus, o que tu tem que entender é que Deus, ele permite o mal. Deus permite que as pessoas errem, tá? Que é o negócio da privatio boni, né? Que é uma expressão agostiniana lá que diz que o mal é a privação de Deus, né? Deus, ele não quer te teleguiar, te comandar. Deus te dá liberdade, tá? E ele permite que você erre, né? Claro que o privatio boni, ele tem
Ele é uma discussão mais sobre a substância do mal. Que o Santo Agostinho vai dizer que o mal, na verdade, ele não existe de um ponto de vista ontológico. O mal, na verdade, ele é a privação do bem, né? O bem sendo Deus, né? Bem é o caminho da retidão. Se tu estuda filosofia medieval, você já deve ter ouvido isso, né? Caminho da retidão. O que é o caminho da retidão? O caminho da retidão, ele é o caminho reto em direção a Deus. Tá? Qualquer outro caminho que não seja um caminho da retidão não é um caminho na direção de Deus, né? Por isso que a esquerda e a direita, tá? Você ser um cara de esquerda ou você ser um cara de direita, você está se afastando de Deus. Você não deve ser nem de esquerda nem de direita. Você deve seguir reto, entendeu? Você deve ter uma moral reta, um caminho reto em direção a Deus, tá? Mas isso é um assunto talvez para um outro episódio, tá? O que eu tô querendo te mostrar, né? Deixa eu ver qual que é o próximo slide. O que eu tô querendo te mostrar é que a frase Francisco erra, a frase Francisco está errando, no fim das contas é um julgamento subjetivo teu sobre o trabalho de um papa, né? Então você que mora em Campos dos Goytacazes, você que mora em Aquidauana, você está olhando para o papa e dizendo, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, e eu acho que esse papa está errando. Eu acho não, eu tenho certeza que esse papa está errando, né? E daí quando você diz que o papa está errando, aí você cai no argumento ali, né? Daí você chega nesse argumento, logicamente falando, que é o argumento que o Francisco não é papa. É que eu estou usando o Francisco, mas pode ser para qualquer outro papa, né? Pós-Concílio Vaticano I. Então, só que o que eu estou querendo te mostrar, tá? É que a premissa 2 desse argumento, né? Francisco está errando ou Francisco erra, tá? Ela não pode ser afirmada nem como verdadeira e nem como falsa. Não há subsídio suficiente para você afirmar categoricamente que ela é verdadeira ou falsa. Você não tem como fazer isso dentro de uma lógica analítica, você não tem como fazer isso através da epistemologia, do método científico, isso aqui não é comprovável empiricamente. Você não tem como provar através da premissa tradicionalista, porque afinal o tradicionalismo, uma coisa não é certa só porque ela é mais antiga. O que é certo e errado depende de Deus, e se Deus quis mudar as coisas vão ser mudadas, e o correto é aquilo que foi mudado, né? Você pode tentar fazer um exercício de uma lógica dialética para tentar arrumar isso aqui, para tentar mostrar que isso é verdadeiro, mas em última análise você não vai conseguir mostrar que a premissa 2 é verdadeira, tá? Então você não tem como provar que Francisco está errado, tá bom? A não ser claro que Deus tenha falado contigo, tá? Se Deus falou contigo, tá? Veio para ti e falou, ó, Francisco está errado. Aí beleza, porque daí você tem a veracidade, o veritador é Deus. Então nesse caso você vai ter duas proposições corretas, tá? Verdadeiras, tá? Mas se Deus falou contigo, provavelmente Deus deve ter te dado algum modo, algum meio de você comprovar para as demais pessoas que Deus falou contigo, tá? Então, algum milagre, alguma coisa, entendeu? Se Deus falou contigo, ele vai te dar, e provavelmente ele vai te dar uma prova para que você provar que você falou com ele, tá entendendo? Mas até agora ninguém falou, ninguém apareceu com isso, tá? Ninguém disse que Deus falou e disse que o Francisco estava errado, né? Então você não consegue afirmar a verdade dessa frase, né? Então, assim, Francisco está errado? Está errando? 3 pontinhos, interrogação. Francisco está errando? Francisco está errando? E aí a gente vem com a parte, né, que eu vou te mostrar o seguinte, cara. Lembra que eu te falei no começo desse vídeo que uma proposição, que um argumento, ele precisa de proposições, né? A partir do momento que você põe uma interrogação aqui, isso aqui não é uma proposição mais, isso aqui é uma pergunta, tá? E pergunta, e isso aqui acaba destruindo o argumento, tá? O fato disso aqui ser uma pergunta vai fazer com que isso aqui não seja uma proposição mais, porque a pergunta não pode ser proposição, logicamente falando, tá? De um ponto de vista lógico, né? Uma pergunta não é uma proposição. E se não é uma pergunta, não é proposição, isso aqui sequer é um argumento, né? Então, Francisco está errando só pode ser um argumento se você atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Se você transforma isso aqui numa pergunta, tá? Que no fim das contas é o que é mesmo, porque você não sabe, né? Automaticamente todo esse argumento é inválido,
tá? É logicamente impossível afirmar que o Francisco não é papa. Tá? É isso que eu estou querendo te mostrar, porque a tua afirmação sobre o Francisco não ser papa, ela depende de duas proposições, sendo que uma, na verdade, ela não é uma proposição, ela é uma pergunta, ela é uma falsa proposição. Tá? Você pode tentar transformar isso em uma proposição de um ponto de vista porque sim, porque eu acho que ele está errando, né? Mas aí você entrou num subjetivismo hermenêutico, né? Então, assim, se a segunda premissa, Francisco está errando, se a segunda premissa, faltou ali, ó, se a segunda premissa, Francisco está errando, é uma pergunta, então ela não é uma proposição. E disso a conclusão não se segue porque sequer um argumento foi feito, né? No caso, veja bem assim, ó, não é que isso aqui é um non sequitur, né? Porque o non sequitur é uma expressão em latim que diz não se segue, né? O non sequitur, ele tá falando sector, não é aquele personagem da franquia do Mortal Kombat, né? Mas isso aqui sequer é um non sequitur. Né? Sequer um non sequitur, porque o que seria um non sequitur? Non sequitur seria tu pegar duas proposições, tá? E concluir uma terceira proposição que não se segue das duas anteriores, tá? Isso é um non sequitur, tá? Agora, isso aqui sequer é um non sequitur, porque isso aqui sequer é um argumento, porra! Como é que vai ter argumento com uma pergunta, cara? Né? Argumento tem que ser proposicional, isso aqui não é um argumento, meu querido. Isso aqui parece um argumento se você tirar a interrogação e tomar como verdade a segunda premissa, mas não há nada que comprove que a segunda premissa é verdadeira. Tá entendendo o ponto? Compreendeu o ponto? Sim ou não? Isso aqui não é nenhum non sequitur. Porque para ser um non sequitur, precisaria ser um argumento. Isso aqui está num nível que sequer pode ser chamado, logicamente, de argumento. Tá bom? Portanto, é logicamente impossível afirmar que o Francisco não é papa. Tá? Então, você não pode afirmar, de um ponto de vista lógico, que o Francisco não é papa, a não ser que você tome como verdadeira a segunda proposição. Tá bom? Por fim, né, é preciso dizer, porque eu sei que vai vir o sedevacantista incomodar, né? Eu preciso dizer que, olha, esse não é o único argumento do sedevacante. Tá? Sedevacantismo, ele é uma discussão sobre a validade do Concílio Vaticano II, né? Não é só um argumento sobre o erro do Papa, né? Então você não deve reduzir o sedevacantismo a isso, né? A esse argumento que eu te mostrei, que é um argumento logicamente impossível, né? Porque sequer é um argumento, esse é o ponto, sequer é um argumento, né? Você não pode buscar saber se ele é válido ou não, porque para ser válido ele precisa ser um argumento, e isso sequer é um argumento. Mas o ponto, assim, eu sei que o sedevacantismo é mais que isso, né? É uma discussão sobre o concílio, sobre a influência judaica em cima do concílio, tal, sobre os papas meio esquisito. Eu sei, tá? Eu sei tudo isso, né? Mas a minha limitação do vídeo, tá? É te mostrar, né, essa coisa aqui, ó, é te mostrar que este argumento, que é um argumento usado por sedevacantista, que parece um argumento verdadeiro, não é um argumento. Tá? Então, caso alguém pergunte para ti, que mostre isso algum dia, mostre para a pessoa que ela não sabe se Francisco está errado ou não. Tá? É logicamente impossível você concluir que Francisco não é papa. Porque para ser logicamente possível você concluir que Francisco não é papa, você primeiro teria que fazer um argumento lógico. E não é possível fazer argumento lógico em cima de uma premissa que é uma pergunta, porque ela precisa ser uma proposição. Tá bom? Então é mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Não sei se fui claro, espero que tenha sido claro. Valeu, falou, tamo junto. Fique livre para chorar aí nos comentários, tá? Contanto que seja com educação, tá? Pessoal que vem xingar aí, se espernear tudo xingando aí, eu vou banir, tá? Mas se você for educado, você pode discordar de mim, tá bom? Valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau.